Olá, tudo bem? Meu nome é Luciana Irti Rosa, sou nutricionista aqui da Secretaria de Educação e hoje vamos falar sobre o diabetes. O diabetes é uma síndrome metabólica de origem múltipla decorrente da falta de insulina ou a incapacidade da insulina exercer o seu efeito, que é chamado de resistência à insulina. E isso causa o aumento do açúcar no sangue. A insulina ela é um hormônio produzido pelo pâncreas e ele que é o responsável pelo transporte da glicose que está no sangue para dentro da célula para ela fabricar a energia. Mas muitas vezes então ela não é fabricada ou muitas vezes ela é fabricada, mas ela não faz o seu, ela não consegue fazer a sua função. Nós temos dois tipos de diabetes. Então, tem o diabetes tipo 1, que geralmente acomete mais crianças e adolescentes. É uma doença autoimune, onde o próprio organismo reconhece as células que produzem insulina como inimigas e a destroem. Então, o organismo deixa de produzir insulina e produz uma quantidade muito pequena ou ineficiente, né? Os sintomas são tontura, palidez, tremores, sonolência, dor de cabeça, alterações visuais, confusão mental, mudança na personalidade ou conduta, como choro e riso inapropriado e dificuldade na concentração e suor excessivo. O tratamento, então, é o controle rigoroso da glicemia, né, várias vezes ao dia, e a administração de insulina. Então, também é necessário ocorrer a reeducação alimentar, né, ter uma alimentação saudável. O diabetes tipo 2, ocorre mais em adultos, né, principalmente após os 40 anos, mas agora também está apresentando também nas crianças. Ela está relacionada com fatores como hereditariedade, sedentarismo e obesidade. Nesse caso, o pâncreas ele produz a insulina, mas ela tem uma resistência, ela não consegue cumprir a sua ação, ela não funciona corretamente. Né? Os sintomas são cansaço frequente, fome e sede em excesso, perda de peso, visão embaçada, dificuldade na cicatrização das feridas. E o tratamento é a dieta equilibrada, emagrecimento, exercício físico regular e ainda o tratamento medicamentoso. O diabetes ele pode levar à hiperglicemia. A hiperglicemia é quando a glicemia sobe além do normal, então acima de 180 ml por decilitro. Ele pode ocorrer, né, quando ainda não se sabe, não se está tratando o diabetes, ou ainda em estudantes que estão iniciando o tratamento, o tratamento ainda não está adequado, né, o controle glicêmico ainda não está adequado. Ou consumiu carboidratos em excesso, né, ou usou insulina insuficiente, ou ainda em casos de estresse ou quando adoece. Quais são os sintomas da hiperglicemia? Sede intensa, aumento do volume da frequência urinária, cansaço, irritação, náuseas e visão embaçada. Como tratar a criança ou o indivíduo que está em hiperglicemia? Então, convém que a escola disponha de uma ficha de saúde, né, que os responsáveis pelo estudante indiquem, né, como proceder em cada caso. Em geral, né, aconselha-se que permita que o estudante beba muita água, dispor de um ambiente seguro para que o estudante possa fazer a aplicação de insulina, se for o caso, a insulina de correção, se ele já aplica, conforme a prescrição médica e permitir que o estudante monitore a glicemia quando necessário e refazer os testes a cada 2 horas. Então, o que é importante? A gente combinar, né, ter ali um procedimento de acordo com o que o médico coloca ou a família em caso de hiperglicemia. Então, sempre de acordo com o que foi combinado com a família. Em caso de hipoglicemia, o que é hipoglicemia? A hipoglicemia é quando a glicemia está menor do que o adequado, então menor que 70. E ele ocorre, né, quando o estudante ingeriu uma quantidade insuficiente de carboidrato, então ele ingeriu aplicou a insulina, mas não consumiu o carboidrato, então isso vai fazer com que tenha uma hipoglicemia. Ou fez atividade física em excesso,
ou no momento inadequado, ou aplicou quantidade excessiva de insulina. Então, ele aplicou muita insulina. Então, isso vai fazer com que tenha uma hipoglicemia, uma redução muito grande da glicemia. Quais são os sintomas? Fraqueza, fome, mal-estar, tontura, palidez, sonolência, irritação, taquicardia, podendo haver desmaio e convulsão. Como tratar? Então, também convém que a escola tenha esse acordo com os pais de como proceder neste caso, né? Então, que venha através de um laudo médico ou que faça esse acordo com os pais. Em geral, como a gente faz para reverter esse quadro? Então, a gente utiliza geralmente açúcares de rápida absorção. 15 gramas de carboidrato de rápida absorção. Quais são esses carboidratos? Uma colher de açúcar branco diluído em um copo de água, ou 3 sachês de mel, ou uma colher de sopa de mel, ou um suco de fruta, ou 4 balas de fruta de fácil mastigação, ou um sachê de glicose, ou 5 tabletes de pastilha de glicose. Então, é interessante, às vezes, esse aluno às vezes já até traz na bolsa esse açúcar, esse carboidrato de rápida absorção, para que quando ele, se ele já consegue, já é um adolescente, já uma criança maior, já consegue ele mesmo, ele já sente e ele já consome esse carboidrato. Mas é sempre importante a gente ficar atento e ter tudo sempre bem combinado com os pais. E em qualquer caso, de hiperglicemia ou hipoglicemia, a escola deve comunicar os responsáveis pelo estudante. Se houver desmaio ou convulsão, deve-se solicitar socorro médico imediato. Cardápios. Então, o cardápio é planejado limitando a adição de açúcar e rico em fibras. O cardápio da alimentação escolar já é um cardápio onde já se prevê uma alimentação saudável. Então, não há necessidade de grandes alterações. A gente só mesmo retira o açúcar. Em alguns casos, onde é necessário o adoçante, pode ser utilizado. E o interessante mesmo é que não seja utilizado o adoçante, mas ele também é fornecido. A gente evita os alimentos ricos em açúcar, devem ser evitados doces, guloseimas, refrigerantes e alimentos com alto teor de gordura e carboidratos simples, como as farinhas brancas. Essas crianças elas devem também evitar o jejum prolongado e a gente tem que assegurar o porcionamento adequado à faixa etária. Então, a criança ela precisa receber aquela alimentação com a porção adequada que ela precisa. Conforme, se ela consome a insulina, então ela precisa consumir sempre a mesma quantidade para que não tenha uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia. E é importante também que não tenha repetição, Então, porque ela vai consumir mais e vai ter uma hiperglicemia. Na rotina escolar, então a gente tem que promover um ambiente calmo de consumo da alimentação escolar, evitando acidentes e inibindo as trocas de alimentos. Alguns tipos de insulina devem ser mantidas sob refrigeração. Então, se a criança precisar tomar insulina na escola, a escola tem que ter cuidados, para armazenar essa insulina. Geralmente, as insulinas, elas são mantidas, refrigeradas. Então, tem que evitar a contaminação por contato em outros produtos, manter identificado com o nome do estudante, não colocá-lo no congelador ou próximo do gelo e mantê-lo no isopor ou outro meio isotérmico durante a limpeza da geladeira. Então, se a gente vai limpar a geladeira, a gente não pode deixar essa insulina na temperatura ambiente, tá? Alguns alunos realizam a contagem de carboidrato. Então, eles somam a quantidade de carboidrato para poder aplicar a insulina. Não são todas as crianças que fazem isso, mas algumas fazem. Então, nossos cardápios, eles já vêm com a quantidade de carboidrato. Então, esse cardápio, ele precisa ficar disponível para o aluno para que ele pegue seus alimentos e conte a quantidade de carboidrato que ele precisa. E para isso, também ele vai precisar de uma balança para pesar as porções, tá? Então, tem que ser bem controlada a quantidade de alimento que essa criança vai consumir. Evitar deixar o estudante sozinho e dar atenção com as mudanças de comportamento do estudante, aqueles sintomas que a gente falou.
O aluno pode precisar ir ao banheiro e tomar água mais vezes, né? E a sede intensa e a vontade de fazer xixi várias vezes são sinais de glicose alta. Atividades pedagógicas, então algumas atividades podem colocar o estudante em contato direto ou indireto com alimentos ricos em açúcar, como oficinas culinárias, aulas em laboratório, visitas de campo. Então a gente tem que cuidar com essas atividades que a gente vai fazer quando a gente tem um aluno com diabetes. Festas, eventos, lembrancinhas, aniversários e passeios. O responsável pela criança deve ser avisado com antecedência dos alimentos que serão ofertados e os alimentos que contêm açúcar, eles também podem ser identificados, né? Então, se a gente tem crianças já maiores que já têm mais autonomia, a gente identifica, contém açúcar, para que a gente não tenha, né, problemas. A unidade escolar deve providenciar um lanche adequado para esse estudante com diabetes e o estudante precisa ser tratado com respeito e descrição. Educação física. Então, aqui a gente tem um cuidado maior com a aula de educação física. Então, a maioria dos estudantes com diabetes, eles podem e devem fazer atividade física. E os estudantes, eles têm que estar bem para praticar essa atividade física. Então, se eles tiverem com algum sintoma, é interessante ver a necessidade, né, até de fazer essa prática de atividade física, que pode até piorar os sintomas. Se houver episódio de hipoglicemia, deve-se evitar exercícios. A atividade física nos momentos de pico de ação da insulina ou em jejum também devem ser evitadas. E os responsáveis pelos estudantes devem indicar a necessidade de um lanche extra, né? Então, sempre conversando com os pais, né? Se na hora da educação física há necessidade de um lanche extra, o monitoramento da glicemia, adaptar as doses de insulina no dia da aula de educação física, das práticas esportivas ou outra atividade que inclua esforço físico, né? Então, sempre conforme a orientação médica recebida. Pode-se ainda realizar um lanche antes e após a prática da atividade física. Então, essas crianças, elas muitas vezes o médico orienta que a criança tem que fazer um lanche antes e após a prática da atividade física, então a gente precisa deixar que essa criança faça esse lanche. Beber bastante água para hidratar o corpo, carregar um açúcar de absorção rápida junto ao material escolar e evitar a realização de exercícios caso exista episódio de hipoglicemia. Então é isso, ficamos por aqui e até a próxima.